Deus seja louvado. Prossigamos no estudo do tabernáculo, avançando até chegar à plenitude e à complexidade desta mensagem divina que é o tabernáculo do deserto. Vamos analisar Êxodo 30, a partir do versículo 1. Escrito está: faça um altar. Havia 2 altares no tabernáculo de Moisés, o altar de bronze e o altar de ouro. O altar de bronze era para o holocausto e estava localizado no pátio, à porta do tabernáculo. O altar de ouro era para queimar incenso e estava posicionado diante do véu, no lugar santo. Este altar é chamado por diversos nomes nas Escrituras: altar do incenso, altar de ouro para o incenso, altar de ouro diante do trono, como diz Apocalipse 8:3, altar que pertencia ao santuário interno, como 1 Reis 6:22, altar que está perante o Senhor, Levítico 16:12-18, altar de madeira de acácia para queimar incenso, altar do incenso aromático, que está perante o Senhor. E foi feito para queimar incenso. Continua. O altar de ouro servia para queimar o incenso ao Senhor. O incenso sempre aparece relacionado a orações e intercessões dos santos que sobem a Deus como incenso. Salmo 141, Apocalipse 8:2-6 são boas referências. O incenso é colocado no altar pelo homem e, ao queimar, sobe até Deus. Da mesma forma, nossas orações começam em nossos corações e ascendem aos céus, até Deus. A queima do incenso também tem um significado quando vista em relação ao ministério do Senhor Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote. A Bíblia diz: Ele, pois, vive para sempre, para interceder por nós. Hebreus 7:25 e Epístola 1 São João 2, versículo 1 e 2. Cristo se coloca diante do trono de Deus em nosso favor. Que coisa gloriosa! Como é reconfortante saber que temos alguém como Jesus pleiteando nossa causa. O ministério do Espírito Santo também pode ser visto em conexão com o incenso. O Espírito Santo, conforme sabemos, intercede por nós conforme a vontade de Deus, diz o apóstolo São Paulo na carta aos Romanos 8, versículo 26 ao 34. Assim nós vemos que o altar de ouro é um tipo de Jesus Cristo, em seu ministério de oração e intercessão por nós, e também das orações e intercessões do Espírito Santo pela Igreja. E é recomendado ou ordenado que se seja feito de madeira de acácia. A madeira utilizada na construção desta peça da mobília novamente nos traz a ideia de que Jesus era o renovo, o ramo justo, como profetiza Zacarias no capítulo 6, 10, 12, Isaías 11, 1 ao 4, Jeremias 23, 5, e representa sua incorruptibilidade e humanidade sem pecado. Podemos ver Salmos 16, 10, Atos 2, 28, 1 Pedro 1, versículo 23. O Senhor Jesus Cristo era, e assim por dizer, é incorruptível em pensamento, palavras e atos. E diz mais: ele não viu corrupção, mesmo quando colocado no túmulo. E ordena-se que será quadrado. O altar de ouro deveria ser quadrangular, assim como o altar de bronze e o lugar santíssimo. Sempre que algo quadrangular é mencionado, imediatamente nos recordamos
da cidade quadrangular de Deus, citada no livro de Apocalipse, nos capítulos 21 e 22, a conhecida e esperada Nova Jerusalém. O número 4 também está relacionado ao conceito de 4 cantos do mundo. 4 é o número da terra, da criação e do universo. O Senhor Jesus ordenou que pregássemos o Evangelho em todo o mundo, visto lá em Mateus 28, 19 e 20, Apocalipse 5, do 9 ao 10. Esta é uma mensagem que deve ser pregada ao mundo, ou seja, ter um impacto mundial. Em ligação ou conexão com o altar do incenso, vemos o conceito específico de que o poder do ministério de oração e intercessão de Cristo alcança o mundo inteiro, os 4 cantos da terra. Ainda assim, as orações dos santos devem ascender, ou seja, subir aos céus de cada canto da terra. Não devemos orar apenas a favor dos eleitos, ou pela família, ou pelo vizinho, mas pelo mundo inteiro. Essa é a missão salvífica. E determina com 45 centímetros, ou um côvado, de cada lado e 90 centímetros, ou seja, 2 côvados de altura. Em relação ao resto da mobília, o altar de ouro era a peça mais alta da tenda. Isto representa que o mais alto ministério de Cristo agora é interceder pela igreja nesses, vamos dizer, 2000 anos da dispensação do Espírito. É um outro estudo, mas vale lembrar que houveram, desde a criação do homem, 3 eras, a qual pertencemos à última era, dos últimos 2000 anos. A era de peixes, e que entramos na chamada era de aquário. Mas isso faz parte de uma outra temática. Suas pontas ou chifres formarão com ele uma só peça. O altar do incenso tinha 4 chifres em seus 4 cantos. Chifres, nas Escrituras, têm sempre um significado de poder, autoridade e governo. O texto de Abacuque 3:4 apresenta Deus como tendo chifres saindo de sua mão, onde se escondia a sua força. Os chifres dos animais são fonte de força e poder para a defesa. Quer um exemplo? Gênesis 22, versículo 13. Os 4 chifres aqui apontam para a verdade de que foi dada a Cristo todo o poder, tanto nos céus como na terra, como ele mesmo professa em Mateus 28, 18. O chifre também era usado de maneira especial pelos profetas para ungir sacerdotes. Para que o chifre pudesse ser usado para ungir com óleo, unção do Espírito, o animal deveria morrer. Temos alguns exemplos. Podemos ver 1 Samuel 16:1, Salmos 92:10, São Lucas 1:69. E diz também: revista de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas. O altar do incenso era totalmente revestido de ouro. Na madeira do altar, vemos representada a humanidade incorruptível do Senhor Jesus Cristo. No ouro, vemos a natureza divina do Filho de Deus. Aquele que é a palavra, ouro, tornou-se carne, madeira. Livro de São João 1:13, São João 14:18. É importante destacar que havia Jesus, a natureza
homem, e Cristo como o divino, o celestial. Desta feita, Jesus tinha duas naturezas em uma só pessoa, pois ele era Deus encarnado, como diz 1 Timóteo 3,16. E Jesus era o Filho de Deus, porque seu Pai era Deus, mas era também o Filho do homem, porque nasceu de mulher. Em Cristo temos uma nova criação, o Deus homem. Assim como havia dois materiais em um único altar, havia duas naturezas no único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Veja bem, havia duas naturezas no único mediador. Filho de Deus, ou seja, Deus, o Pai, divindade. Filho do homem, nascido de mulher, humanidade. A soma dos dois dá Jesus, o Deus homem. E faça uma moldura, ou seja, coroa, de ouro ao seu redor. No altar do incenso havia uma coroa de ouro, assim como na mesa dos pães da presença e na arca da aliança. A coroa é um símbolo de Cristo como nosso Rei. A coroa, em ligação com o altar de incenso, revela Cristo como Rei e sacerdote. Jesus está agora coroado com glória e honra como nosso Rei sacerdote à direita de Deus. Parte da função desta coroa ao redor do altar do incenso era impedir que as brasas ardentes do incenso caíssem no chão. O ministério de Cristo, de acordo com o livro de Judas, versículo 24, é também impedir-nos de cair. Faça 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura. As argolas do altar do incenso transmitem os mesmos conceitos relacionados às argolas da arca da aliança e da mesa dos pães da presença. Porém, há controvérsias quanto ao número de argolas contidas aqui. Alguns creem que havia 2 argolas de cada lado do altar, totalizando 4. Se considerarmos essa opinião, podemos relacionar todo o conceito referentes às demais argolas. Contudo, boa parte ou a maioria defende a hipótese de que o altar do incenso teria 2 argolas colocadas em cantos opostos do altar. Neste caso, poderia representar o fato de 2 pessoas estarem envolvidas no ministério de intercessão relativo à Igreja. Como já vimos, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos no ministério de intercessão, ligando a Igreja na terra com o Senhor ressurreto nos céus. Vimos e citei Romanos 8:26 e cito agora Hebreus 7:25. Considerando que fossem realmente apenas 2 argolas, ao ser transportado pelos levitas, o altar do incenso ficaria balançando entre as varas, como um grande incensário, de modo a exercer sua função mesmo em trânsito. A verdade representada aqui indica o contínuo sacrifício que nós temos que apresentar ao Senhor. Êxodo 4 e 5. Essas argolas devem sustentar as varas utilizadas para carregá-lo. E use madeira de acácia também para fazer as varas e revistas de ouro. As 2 varas de madeira de acácia, lembra? Incorruptível.
revestidas de ouro, eram utilizadas para transportar o altar nas jornadas pelo deserto. Essa é uma figura de que somos estrangeiros e peregrinos nesta terra e estamos caminhando para a eternidade. O Senhor Jesus não orou para que fôssemos tirados do mundo, mas sim para que fôssemos livres do mal deste mundo. As varas em conexão com o altar de incenso representam a necessidade do ministério de Cristo como intercessor e de uma vida de oração durante nossa peregrinação na terra. Diz mais: coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da arca da aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. O altar de ouro do incenso estava posicionado imediatamente antes do véu e diretamente em frente à arca da aliança. A única coisa que separava essas duas peças da mobília era o véu. Em outras palavras, esta era a peça mais próxima da arca da aliança e da fumaça de sua glória. No original, Shekinah, a glória manifesta de Deus. No livro de Apocalipse, temos a descrição do quadro do altar de ouro diante do trono. Apocalipse 8, 3. O altar de ouro era o ponto central do tabernáculo. Já observamos que a disposição da mobília esboçava uma cruz. Assim, o altar é visto como o coração desta figura. Isso nos leva a concluir que os ministérios de oração, de intercessão e louvor estão na centralidade, no coração, no epicentro de Deus. Estes são os elementos mais próximos da glória de Deus. Vejamos uma referência sobre suas medidas. O altar de ouro se localizava no lugar santo, que media 10 por 10 por 20 côvados, totalizando 2.000 côvados cúbicos. No aspecto das dispensações, esse número representa os 2.000 anos da era da Igreja. O altar do incenso estava posicionado na extremidade do lugar santo, ou no final dos 2.000 côvados cúbicos, ou anos. Isso simboliza que a igreja desses últimos tempos deve intensificar o espírito de oração, súplica e intercessão por todos os santos. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor, pelas suas gerações. Arão, o sumo sacerdote, deveria oferecer incenso diariamente pela manhã e ao entardecer, enquanto prestava serviço ao Senhor diante do candelabro de ouro. Podemos ver, segundo Crônicas 29, 7, um exemplo disso. No Antigo Testamento encontramos inúmeras evidências de que Deus sempre agia em conexão com a oblação e o sacrifício da manhã e da tarde. Abra a Bíblia em 1 Reis 18, 36, 38 e o livro de Daniel 9, 21. Davi afirmou: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e ele ouve a minha voz. Salmos 55, 17. O incenso deveria subir continuamente ao Senhor.
mas as ministrações da manhã e da tarde eram especiais para o Senhor. A ligação entre o ministério de Arão diante do altar do incenso e o candelabro aponta para o ministério do nosso grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Enquanto Cristo ministra para a igreja intercedendo por ela, ele prepara o pavio das lâmpadas e as abastece com o óleo do Espírito. Somente o sumo sacerdote e os sacerdotes podiam ministrar no altar do incenso. Números 14:16, Deuteronômio 33, versículo 10, 1 Crônicas 6:49, enfim. O rei Uzias teve a pretensão de unir as funções de rei e sacerdote e, como resultado, foi atingido pela lepra. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 26, especificamente versículo 16 ao 19. Porém, essas duas funções estão permanentemente unidas em Cristo Jesus. Ele é o grande sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, quando permanecemos em Cristo, nos tornamos reis e sacerdotes para servir a Deus, segundo esta mesma ordem dita em Apocalipse 1:6. Em Cristo temos ascensão ao Pai. Somos crentes sacerdotes, ou prefiro dizer, cristãos sacerdotes, e por esta razão temos a alegria e o privilégio de apresentar nosso incenso, que são as orações, a Deus através de Jesus Cristo. Nós estamos sendo edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo e ninguém mais, o único intercessor entre Deus e os homens, o único a quem dirigimos nossas palavras de adoração, clamor e agradecimento. Vamos estudar agora, no próximo capítulo, do altar, o tipo de incenso e outras peculiaridades do altar de incenso. Deus, Pai e Espírito Santo, edifique a vossa fé, que podeis viver uma vida de comunhão, união, tendo por conexão não utensílios e mobílias, mas um altar erigido no coração, aonde fumega o calor do Espírito Santo, e possa então subir as vossas orações, que são os incensos santos, e venham formar a nuvem de glória no templo vivo de Deus Pai, hoje e eternamente. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.